Olá, bom dia. Eu sou o pastor Roberto Mariano. Nós estamos aqui na terceira aula da Escola Dominical. Vamos continuar com a mesma série, tá? Os contrastes da vida cristã. Nós somos aqui da Primeira Igreja Batista de Santo André. Pastor presidente é o pastor Marcos Grado. Então, nós vamos continuar aqui nossa série da nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, descanso ou serviço. Então é um tema que vai nos dirigir para um assunto muito importante que muitas vezes até é um pouco polêmico, né, na nossa fé que a gente crê, porque algumas pessoas de denominações, eles acabam crendo diferente. Mas nós vamos ver aqui na Bíblia como que a Bíblia ensina corretamente, tá? Primeiro eu quero falar sobre o descanso. A palavra descanso é o mesmo que repouso e relaxamento. Significa o quê? Significa um período de tempo de folga, onde nenhuma atividade requer esforço mesmo, né? Então, uma atividade ou seja, algum trabalho que a pessoa possa fazer. Então, é um tempo de descanso, um tempo que a pessoa fica ausente de algum tipo de trabalho. Ela vai ficar descansando. Então, é muito necessário isso, porque a gente acaba trabalhando em várias formas, várias coisas no nosso dia, e Deus estabeleceu para nós também um tempo de descanso. Aqui, no caso, o contraste seria o descanso e o serviço, né? Então, no caso do serviço ou trabalho, serviço é a ação de servir. Então, você está servindo para alguma coisa, você está fazendo algo. Algo que não pode armazenar, ser prestativo a alguém. O ponto relevante é a sua própria experiência. Que você serve, quanto mais você vai servindo, você vai adquirindo experiência. Sendo que trabalho é uma forma de aplicação de energia, ou seja, é um esforço com o objetivo de realização de atividades, promovendo transformações. Então, no caso do serviço, só para dar um exemplo, então, tem muitos lugares que são prestadores de serviço. Então, como não pode armazenar? No sentido assim, você está na sua casa, você quer comer uma pizza, você liga na pizzaria, então tem lá um prestador de serviço, ele vai enviar um motoqueiro na sua casa. Só que o motoqueiro, ele está a serviço, está servindo alguém e ao mesmo tempo servindo a gente, né? Uma dualidade. Só que esse servir dele, que está dentro dele, porque ele pode muito bem querer ou não querer servir. Isso é subjetivo, não podemos armazenar. Agora, o trabalho, né? O trabalho que a pessoa tem de sair do local, de ter um esforço, isso sim, é algo que realmente requer esforço físico e mental. No caso, também, a gente tem também serviços que a gente paga para água, para luz, crédito no celular, a gente tem, às vezes você vai no posto de gasolina, colocar gasolina, tem lá um frentista, então ele está prestando um serviço para a gente. E ao mesmo tempo não deixa de ser um trabalho, tá? Então, nesse contraste, a gente tem o descanso, que é necessário, e nós temos o serviço e o trabalho, que também são necessários no nosso dia a dia, que é muito importante para nós, para nossas vidas, tá? Aqui, nós vamos falar, daqui a pouco, sobre o dia do Senhor no Antigo Testamento. Então, o dia do Senhor no Antigo Testamento, nós vamos entrar no assunto que tem a ver com o sábado, tá? Então, o sábado é algo assim, muito polêmico, porque algumas pessoas elas acreditam que ainda nós temos que guardar o sábado, e outros dizem que não tem necessidade. Necessidade é guardar todos os dias para o Senhor, não precisa ser somente o sábado. Se a gente ler se você pegar a sua Bíblia e abrir lá em Gênesis capítulo 2, versículo 1, vou até ler aqui com vocês, tá? Eu estou com a minha Bíblia aqui, como eu sempre mostro, né? Minha Bíblia está aqui.
Aqui em Gênesis 2, capítulo 1 e versículo 2, está escrito assim, eu vou ler para os irmãos. Assim, os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Irmãos, aqui tem algo assim, muito importante que a gente precisa prestar atenção nesse versículo. Se nós não prestarmos atenção, a gente vai acabar deixando passar, vai ficar despercebido, algo muito importante. Porque no sétimo dia, que é o sábado aqui, no caso, não quer dizer que a obra de Deus, Deus terminou toda a obra no sexto dia, e chegou no sétimo dia, ele não fez nada. Ficou paradinho, não fez nada, ficou olhando para a obra, nada disso. E se vocês prestarem atenção, aqui no sétimo dia, olha só, eu vou ler aqui para vocês que é o sábado. Assim os céus e a terra e todos os seus exércitos foram acabados. E havendo Deus acabado, no dia sétimo, a sua obra que fizeram. Então, aqui está escrito que no dia sétimo, né, Deus, ele terminou toda a obra. Se você ler o contexto desse dia sétimo, você vai ver que Deus fez algumas coisas ainda nesse dia. Descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito e abençoou o dia sétimo. Ou seja, quando chegou no sétimo dia, Deus terminou toda a obra e descansou. O que é esse descanso? Não tem mais nada para fazer. Já fiz, já criei todas as coisas que vocês terão necessidade para viver na Terra, né? E então finalizei. Agora é o descanso de Deus. Deus colocou para a gente também essa bênção do trabalho, que a gente vai ver também, como é que começou o trabalho, e também um dia para a gente poder descansar. Então é necessário. Deus deu o próprio exemplo. Ele descansou e deixou isso como exemplo para a gente ter um dia de descanso. Não que Deus cansa, né? Deus não cansa, Deus não fica cansado. Deus não cansa. Mas ele deixou isso como exemplo, que é para a gente poder ter também nosso descanso. Tá? Aqui, ó, sábado de descanso, em Êxodo capítulo 20, versículo de 8 a 11, eu já vou ler aqui para os irmãos. Como a gente tem bastante versículo para ler hoje, alguns versículos eu deixei na tela. Aqueles que são menores eu vou deixar na tela, e os que são maiores, a gente vai abrir a Bíblia e vai ler. Se você não quiser abrir a Bíblia, eu vou ler aqui e você ouve daí, tá bom? Então, Êxodo capítulo 20, versículo de 8 a 11, está escrito: lembra-te do dia do sábado, para o santificar. O que Deus está falando? Deus está dando essa palavra para Moisés orientar o povo dele, o povo de Deus, lá nos 10 mandamentos. Então, essa palavra, esses mandamentos, eles estavam ali para poder orientar o povo. Então, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra. Nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então, aqui a gente vê, irmãos, que Deus ele deixou essa ordem para eles, por quê? Eles estavam presos lá no Egito, eles foram libertos, e Deus deixou para eles o dia do sábado, para eles poderem descansar, e lembrar desse dia, era para eles lembrar, além de fazer o sacrifício de adoração e tudo, eles também tinham que trazer na lembrança o dia que eles foram libertos, né, que foi o dia da Páscoa lá, e o dia da libertação. Então, eles teriam que viver
esse dia de adoração intensa, era um dia de intensidade, de intimidade com Deus e de descanso, para poder servir a Deus e não esquecer, era para guardar esses mandamentos de geração em geração. Aqui no caso do sábado, transliterado do hebraico, que quer dizer Shabat, e para o grego, Sabaton. Em português, nós falamos sábado, que significa descanso, parada ou folga. Então, nós temos aí no Antigo Testamento esse significado que os israelitas, né, e os judeus, eles teriam que colocar em prática, porque fazia parte dos mandamentos de Deus no Antigo Testamento, tá bom? A provisão de Deus no sábado. Então, aqui a gente vai analisar a provisão de Deus no sábado, que Deus fez com que eles colocassem em prática, e eles deveriam colocar em prática de uma forma com amor, com fidelidade, com alegria, com obediência a Deus, sem murmuração. Então, foi uma provisão que Deus deu lá no deserto, onde eles passaram lá, enquanto não foram para chegar na Terra Prometida, eles foram sustentados por Deus, porque no deserto não tem nada, né? Então, a gente sabe que no deserto não tem água, não tem comida, não tem nada, mas Deus é o provedor até mesmo no deserto. Se você está passando por um deserto na sua vida, passando por uma luta, parece que você não vê mais solução, fica sabendo que Deus é o provedor na sua vida, tá? Por mais que esteja faltando tudo na sua vida, que você vê assim, como não consegue enxergar mais saída, mas o Senhor Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está com você. E Ele é o teu alimento, Ele é o teu sustento e Ele é o teu escape. Ele que vai te abençoar, vai te dar direção. Aqui em Êxodo capítulo 16, eu vou ler do versículo 21 ao 23, depois eu vou ler o versículo 27 ao 28. Olha só o que está escrito. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque aquecendo o sol, derretia-se. E aconteceu que, ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 homens para cada um, e todos os príncipes da congregação vieram e contaram a Moisés. Ele lhe disse: isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiseres cozer no forno, cozeie. E o que quiseres cozer na água, cozeie em água. E tudo o que sobrejar, guardai para vós até amanhã. Aí no versículo 27 e 28. E aconteceu ao sétimo dia que alguns do povo saíram para colher, mas não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? O que está acontecendo aqui nesse contexto, irmãos? O povo estava passando por uma necessidade de alimento, né, por estar no deserto, mas Deus é o provedor, então Ele proveu o pão que desceu do céu para eles. Então, eles tinham que colher aquele pão que ficava ali, para eles comer. Então, eles colhiam a cada dia, nos 6 dias da semana, descia o pão, eles comiam. Só que no sétimo dia, Deus não enviava o pão. O que eles tinham que fazer no sexto dia? Eles tinham que pegar em dobro, ou seja, guardar para o dia de amanhã, porque no dia de amanhã não ia ter. Por quê? Porque Deus falou que era para eles descansar, não fazer nenhum esforço. Então, eles guardavam, já ficava pronto para o dia de amanhã. E acabaram que eles foram no campo, eles foram lá buscar pão no dia sétimo. E aí Deus falou para Moisés: Moisés, até quando eles vão entender que eles precisam guardar os meus mandamentos? Não é para eles saírem no sétimo dia, é para eles descansar. Então, foi uma forma que Deus foi trabalhando a obediência na vida do povo dele, do povo de Deus. Então, o povo tinha que entender que a dependência de Deus, aprender a depender de Deus. Então, já estava dependendo porque não tinha alimento, e Deus estava dando o alimento, e já estava dependendo porque até no dia de folga, Deus estava presente no dia de folga. A gente sabe hoje que o pão da vida é o nosso Senhor Jesus Cristo. É o nosso alimento. Então, o nosso alimento espiritual, o nosso provedor, em tudo que nós precisamos na nossa vida, Deus fornece. Nós buscamos a Deus e Deus fornece para a gente.
Por quê? Porque Deus nos abençoa. E na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Né? Nós vamos buscar a Deus, e Deus vai dar o quê? Sabedoria, entendimento para a gente fazer as escolhas, para a gente poder tomar as atitudes corretas e não pecar contra Deus, e saber esperar na hora certa, sem ansiedade. Por quê? Porque Ele é o nosso provedor. Glória a Deus. Continuando aqui, irmãos, a gente vai ver no 1.1 o dever do descanso. Né? No caso, o dever do descanso, Deus deu o descanso para a humanidade, visando repor as nossas energias, tanto cognitiva como física, eliminando o estresse e a fadiga. Por quê? Porque se nós trabalharmos 24 horas por dia, nós vamos ficar estressados, nós vamos ficar fadigados, nós vamos perder nossas energias. A pessoa não consegue ficar trabalhando 24 horas por dia, ninguém consegue, a pessoa morre. Então, é necessário o quê? Necessário que tenha horas de sono, pelo menos umas 7 horas de sono, depende de cada um, né? Porque senão perde as energias, tanto cognitiva da mente, como física, imunidade, está com a imunidade baixa, fica suscetível a doenças, pega doenças fácil. Então, nós precisamos entender que esse dia de descanso é bênção de Deus. Muitas pessoas que trabalham demais, que não conseguem parar de trabalhar, começa a ficar ansioso, começa a ficar depressivo, começa a ficar com algumas síndromes de estresse, e tem uma síndrome que chama síndrome de burnout, por trabalhar demais, a pessoa ela começa a ficar com dor de cabeça, dor nas costas, cansaço, irritação, desmotivação, porque de tanto estresse do trabalho, síndrome de burnout. Então é necessário que a pessoa ela entenda que o descanso é bênção de Deus. Seria até uma forma de desobedecer a Deus, se a pessoa não cuidar do corpo, não cuidar do físico, não cuidar da mente. Por quê? Porque vai começar a ficar vulnerável a doenças. E as doenças, ela não tem hora para chegar. Acaba chegando em qualquer momento, qualquer hora. Então, é necessário a gente pensar nesse dia, pensar em descansar o nosso corpo, tanto físico como mental. Aqui em Êxodo capítulo 16, versículo 29, por enquanto, irmão, nós estamos analisando tudo no Antigo Testamento, tá? Como que era a vida deles, dos israelitas, dos judeus, na prática de guardar o sábado. Aqui em Êxodo capítulo 16, versículo 29 e 30, vede, portanto, o Senhor vos deu o sábado, portanto, olha só, vos deu o sábado, portanto, ele no sexto dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim repousou o povo no sétimo dia. Então, olha só que contraste entre o descanso e o serviço. Deus, provedor, ali naquele deserto, ele proveu o pão para que a pessoa comesse, eles, né, no caso os israelitas, comesse todos os dias. E no sétimo dia, o pão não vinha, mas o pão já estava lá no sexto dia. No sexto dia, eles poderiam guardar para comer no sétimo. Na verdade, o sétimo dia era só o quê? Era só para ficar descansando. Então, é uma bênção que Deus já estava tratando o caráter dos servos dele para poder ser obediente e dependente de Deus. É uma forma de adoração. Quando a pessoa aceita ser desenhado pelo caráter de Deus, né? E aceita a ser humilde e viver na dependência de Deus, isso é uma forma de adoração. Então a gente fala assim, mas como é que eu faço para adorar a Deus? É simples. Obedece a Deus, obedece os mandamentos, obedece o que Deus está mandando. Isso é a forma de adorar a Deus. Não é só simplesmente ficar na igreja cantando, levantando as mãos, ficar chorando, ficar com essas emoções. Essas emoções são emoções pessoais, subjetivas, cada um tem a sua. Mas se nós não colocarmos em prática a palavra de Deus, né? Como diz a palavra, não ser somente ouvinte, mas ser praticante. Se nós não colocarmos em prática os mandamentos do Senhor, não adianta nada.
nós não seremos adoradores de Deus, mesmo porque o Senhor Jesus explicou que os verdadeiros adoradores de Deus os adoram em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e são esses que o Pai procura. Então, a palavra de Deus foi dada através de Moisés, Deus deu para Moisés passar para o povo, e o povo, em alguns momentos, obedecia, e em alguns momentos não obedecia. Aí vinha a disciplina. Então, quando chegava a disciplina, aí o povo ficava apertado, porque quando a mão de Deus acaba pesando, tem gente que acha que Deus ele é só amor. Deus é amor, não vai disciplinar os filhos. Deus disciplina, sim, os filhos que ama. Então, tem hora que realmente vem a justiça também, tá? Então, nós sabemos que Deus é amor, mas ele também é justiça. Tá bom? Não podemos brincar com a bondade e a misericórdia de Deus. Por isso que nós precisamos guardar os mandamentos do Senhor. Continuando aqui, no 1.2, o dever do trabalho. Olha só, no dever do trabalho, irmãos, o trabalho digno e honesto, seja qual for, contribui para o progresso do país, para o sustento da família, para o sustento da obra do Senhor. Trabalhar é bênção e foi estabelecido por Deus desde a criação do mundo. Então, está aí, irmãos. Então, o trabalho ele é bênção tanto para a nossa saúde mental, física, é bênção para a área financeira, é bênção para nos trazer recursos para sustentar a nossa família, é bênção para o país, para o progresso do país, é bênção para a obra do Senhor, para o sustento missionário, para os irmãos que têm necessidade, para ajudar os irmãos nas suas lutas e necessidades, os viúvos, as viúvas. Então, um trabalho digno e um trabalho honesto é muito importante, mesmo porque nosso trabalho precisa ser digno, tem que ser honesto, de uma forma que louva a Deus, que glorifica a Deus, mesmo porque a gente vai usar desse dinheiro que a gente ganha, nós somos mordomos de Deus. Nós aprendemos isso na outra aula anterior. Nós somos mordomos de tudo que Deus nos dá. E esse dinheiro também, quando a gente vai entregar a Deus, devolver a parte dele, que é o dízimo e a oferta, tem que ser um dinheiro limpo, um dinheiro que nós conseguimos com honestidade, com dignidade. Então, até nisso a gente tem que pensar também, né? Então, são coisas de formas de adorar a Deus. E eles, lá no Antigo Testamento, eles sabiam que eles precisavam, né, no caso deles, ainda não existia essa forma de trabalho que a gente tem hoje, a Revolução Industrial, não existia nada disso. Eles não tinham esse modelo de trabalho que nós temos hoje, essas indústrias, os modelos de tecnologia, de ciência que a gente tem hoje, eles não tinham. De locomoção, eles não tinham. Naquela época não existia telefone, não existia avião, existia barco, mas não são esses barcos tecnológicos que a gente tem hoje, sofisticado, avançado, não existia nada dessas coisas. Não existia carro, nem moto, nem bicicleta, era só cavalo, camelo. As estradas não eram igual a de hoje, então era totalmente diferente. Mas não por isso eles deixavam de trabalhar. Eles tinham a tecnologia deles, no mundo que eles viviam, no modelo que eles tinham na época, era tudo avançado. Porque tudo que o ser humano aprende, irmãos, para a sua época, é avançado. Tudo é avançado. Para aquilo que eles tinham na época, era top, era a última linha, era avançado. Para nós hoje, não. Mas o que nós temos hoje também de avanço, que a gente fala assim, como nós estamos para frente, avançado. Daqui a 50 anos, já vai ficar para trás. Daqui a 50 anos, já não vai ser avançado mais. Terão outras formas de tecnologia, de ciência, que lá, daqui a 50 anos, 80 anos, se o Senhor Jesus não voltar até lá, eles vão olhar para nós e vai falar assim, olha como eles estão atrasados, eles estavam atrasados, não sabiam dessas coisas. Nós mesmos, a gente pega um celular na mão, um notebook, uma ferramenta dessa igual nós estamos trabalhando, nós temos dificuldade de mexer, de trabalhar com isso. Os jovens não, o adolescente, um jovem, uma pessoa adulta agora, mas que trabalha com essas coisas, ele já mexe com essas ferramentas com muito mais facilidade. Então, nós não devemos diminuir a forma que eles tinham na época, porque para eles era um grande avanço. Até hoje, não descobriram como que eles fizeram para levantar aquelas pirâmides lá no Egito, até hoje. Né? Então, a forma que eles tinham lá na época era algo assim, super avançado, que até hoje nós não descobrimos como que eles conseguiram colocar aquelas pedras em cima. Olha só.
Aqui em Gênesis, capítulo 2, versículo 15, está escrito: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o andar e o guardar. Então, lá no começo do mundo, irmãos, quando Deus criou Adão e Eva, antes de Deus estabelecer os mandamentos, os decretos dos mandamentos, das leis, o homem já tinha um mandamento ali para eles colocarem em prática, que era o quê? O que Adão e Eva tinham ali para colocar em prática? Lavrar e guardar. Eles tinham que cuidar do jardim do Éden. Cuidar, lavrar, guardar, porque ali estava ao cuidado deles. Então já era um trabalho que eles tinham que fazer para Deus. Então o trabalho é isso. Tem pessoas que falam assim, mas quem que inventou o trabalho? Se eu pegasse quem inventou o trabalho, ia ver o que eu ia fazer. Isso daí, irmãos, é uma coisa que pessoal da vida de cada um. Mas quando a gente descobre que Deus ele inventou o trabalho não para castigar o homem. Deus não inventou o trabalho para fazer do homem de escravo, para sacrificar o homem. Não, Deus inventou o trabalho para ser bênção nas nossas vidas. O trabalho é bênção. Quando a gente trabalha, a gente estuda, a gente recebe as bênçãos de Deus. E o trabalho ficou assim, fadigado só depois do pecado, né? Quando Adão e Eva pecaram, e sim, Deus decretou que o homem viverá do suor do seu trabalho. Vai viver do suor, ou seja, para poder trazer o sustento para casa, vai ter que trabalhar, e muitas vezes o trabalho é duro, mas não é castigo. Não é uma coisa assim que agora você vai ser um escravo, nada. Realmente é algo suado, não é fácil você ter que estudar, você tirar um diploma, você ter que trabalhar. Realmente precisa de esforço, né? Por isso que nós vamos ver daqui a pouco que tem pessoas que não gostam de trabalho, tá? Tem pessoas que têm arrepio de trabalho, fala de trabalho para elas, sai correndo, não gosta mesmo de trabalhar. Continuando aqui, irmãos, Salomão relatou em seus provérbios sobre o preguiçoso. Olha só que coisa. Salomão, naquela época, né, Deus deu sabedoria para Salomão, fez aquele templo maravilhoso, tinha muita riqueza, tinha muita sabedoria. Então, ele tinha até moral para falar sobre os homens preguiçosos, porque na época de Salomão foi uma época mais de paz, de tranquilidade, menos guerra, e todos os povos da terra viram a glória de Deus ali no meio do povo de Israel, através das riquezas, da sabedoria que Deus deu para Salomão. E Salomão pôde relatar esses versículos. Eu coloquei só dois, na verdade tem muitos, e não dá tempo de falar todos aqui, então eu coloquei dois. O primeiro é esse, ó. Provérbios 13, 4. A alma do preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos esforçados se farta. O que ele quer dizer com isso? O preguiçoso ele fica com desejo, mas ele não coloca em prática o que ele deseja e nunca vai alcançar. Por quê? Porque faz corpo mole, não quer saber muitas vezes de procurar um emprego, de estudar, de se esforçar. Às vezes ele não se esforça para poder ter uma profissão que lhe dá mais recurso financeiro, ele acha que só aquele pouquinho está bom, e aí ele não consegue ter mais recurso para sustentar a própria família ou para ele mesmo. Aí ele vive naquele pouquinho. Por quê? Porque ele não se esforça. Porque se a pessoa se esforçar, se ela ir atrás, é claro que tem muitas oportunidades que a pessoa perde na vida, mas abre outras portas. Porque quando Deus ele vê que a pessoa tem esforço, ele não é preguiçoso, Deus vai abrindo portas. E aí a pessoa ela começa a se fartar de coisas boas. Por quê? Porque ele levanta cedo, ele não fica só dormindo o dia inteiro, ele vai estudar, ele vai trabalhar, vai procurar emprego, ele consegue realmente as bênçãos de Deus através do seu esforço, porque o preguiçoso, na verdade, não é agradável aos olhos de Deus. Deus não criou a gente para viver na preguiça, Deus criou a gente para viver trabalhando, buscando as nossas coisas. Tanto é que lá no Jardim do Éden, quando Deus criou Adão e Eva, já deu trabalho para eles. Vai cultivar, vai guardar, começa a se esforçar aí. E Deus abençoa e nos dá recursos para que a gente possa alcançar. Olha o outro versículo, Provérbios capítulo 26, versículo 13.
Diz o preguiçoso, um leão está no caminho. Um leão está nas ruas. O preguiçoso, ele já tem ali no seu sistema cognitivo, no seu pensamento, nos seus pensamentos automáticos, desfuncionais, o quê? Antes dele sair de casa, ele já acha que já tem leão na rua, ele acha que tem um leão a caminho, ele acha que ele vai ser pego por um leão, não vou nem sair na rua, tem medo, né? Ele já cria barreiras para poder justificar a sua própria preguiça. O que seria um leão hoje? Muitas vezes a pessoa pensa assim, não, eu vou ter que enfrentar uma faculdade, não, vou ter que enfrentar, vou ter que fazer um currículo, vou ter que enfrentar uma entrevista, eu vou ter que me esforçar para poder aprender alguma coisa. Então, isso é um leão na vida da pessoa. A pessoa ela não cresce, a pessoa não vai, e a pessoa ela fica justificando os seus próprios erros cognitivos e subjetivos da sua própria preguiça. Só como exemplo, eu estava no centro de Santo André outro dia, passando perto de uma loja, ali sempre fica um homem, já idoso, mais ou menos, aparentando ter mais de 50 anos. Ele fica ali naquela loja, ele fala assim, ei, você, paga aí para mim o almoço? Ei, você, paga aí para mim o lanche? Todo dia ele fica ali. Como é que eu sei que todo dia ele fica ali? Porque quando eu vou para a faculdade, eu vou a pé, eu passo ali todo dia, né? Eu estou fazendo faculdade de psicologia, então eu passo ali todo dia e eu vejo ele às vezes ele toca assim no meu ombro e fala, ei, você paga o almoço, ei, você paga o lanche, ele fala isso para todas as pessoas. E calhou de eu estar passando num dia, ele falou isso, e uma pessoa que ouviu falou assim para ele, eu tenho umas máquinas ali na loja que precisa fazer uma limpeza. Vamos lá, você faz uma limpeza nessas máquinas e eu vou te pagar. Você trabalha para mim e te pago. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, não, eu não quero trabalho, não. Eu só quero almoço. Aí o que ofereceu um emprego para ele falou assim, bem alto para todo mundo ali, tá vendo? Ele fica aqui todo dia pedindo comida. Mas trabalho ele não quer. Eu estou oferecendo trabalho para ele, ele não quer. Então, existe sim essas pessoas. As pessoas que não querem saber de trabalho. Eles querem só viver nas costas, né, do outro, sugando o outro. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Às vezes, a pessoa tem um problema também patológico, que precisa passar por talvez um psiquiatra, um psicólogo. Ou, às vezes, é preguiça mesmo. Tem gente que não gosta do trabalho mesmo, gosta de ficar aproveitando das pessoas. E a gente sabe que casos acontecem dentro dos próprios lares. Tem pessoas que gostam de viver nas costas dos pais, não quer saber de trabalhar, ainda mais quando o pai ou a mãe já está aposentado, aí pronto, aí quer viver nas custas mesmo dos pais, não quer saber de trabalhar, quer ficar aproveitando da situação. Então, irmãos, Deus ele não aprova pessoas que querem viver na preguiça, tá? Deus aprova quem se esforça, quem estuda, quem trabalha. Às vezes você não vai ter um sucesso na vida, algo assim que vai te dar um recurso maravilhoso, mas só de você ter um trabalho que te dá um recurso honestamente, dos seus próprios esforços, Deus ele pode multiplicar tudo isso na sua vida. Deus pode multiplicar, abençoando, para que esse recurso que você ganha, independente se é bastante ou se é pouco, mas Deus pode te abençoar, eliminando de você várias coisas que podem levar o seu dinheiro, ou seja, enfermidade, ou seja, alguns problemas que pode quebrar na sua casa, ou no seu carro, ou eletrodoméstico, que vai fazer com que você gaste o seu dinheiro. Deus pode abençoar por ver o seu esforço, ver que você realmente é um adorador a Deus no trabalho, e multiplicar os seus recursos, por mais que você ganhe, se seja pouco ou não, Deus vai abençoando e vai te dando visões, vai te dando ensinamentos para que você possa usar bem o recurso. Glória a Deus por tudo isso, né, irmãos? Vamos continuar aqui. A segunda parte, nós vimos agora, daqui para trás, a gente viu o dia do Senhor no Antigo Testamento, né? Agora nós estaremos vendo o dia do Senhor no Novo Testamento. Então, agora vamos entrar no Novo Testamento, porque a parte dos judeus, a gente já aprendeu que eles não cumpriam. Então, eles tinham as leis. Por que Deus deu a lei? Vamos pensar nisso primeiro. Por que Deus deu as leis para o povo dele?
Primeiro, que era para guardar. Segundo, que é para o povo entender que não tinha como guardar. Olha só que interessante. O povo entender que eles eram pecadores. E realmente ninguém consegue guardar todos os mandamentos, todas as leis do Senhor. Então Deus deu a lei para mostrar, ó, vocês têm essas leis, todas essas leis, só para vocês entenderem que vocês precisam de mim, que vocês são dependentes de mim. E por mais que vocês pequem, eu também estou aqui para perdoar os pecados de vocês. Eu perdoo. Só que a pessoa também não pode achar assim, então eu vou pecar à vontade, porque Deus perdoa, eu vou pecar à vontade. Não é assim, tá? Deus é amor, mas Deus é justiça. Temos que tomar cuidado. E o pecado revelou o quê? Que nós somos realmente pecadores. As leis do Senhor, os mandamentos, revelou que nós somos pecadores e revelou que nós somos totalmente dependentes de Deus. O único que conseguiu, o único que tem poder de cumprir toda a lei é Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo veio à Terra, né, Jesus Cristo é Deus, é santo, nunca pecou. Ele sim, ele cumpriu toda a lei dos mandamentos que estão escritos lá no Antigo Testamento. Ele cumpriu todas as leis, ele cumpriu todos os mandamentos e ele nunca pecou. Somente o Senhor Jesus. Todos os outros, quer seja Moisés, quer seja Davi, quer seja Jeremias, os profetas, os reis, todos pecaram e todos necessitam da graça de Deus. Aí com a gente não é diferente. Nós não podemos dizer que nós não temos pecados. Nós sabemos que hoje, o ensinamento que Jesus falou é assim, que nós devemos, em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Então, são esses dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E a gente sabe que uma hora ou outra, uma vaciladinha que a gente dá, peca. E o que nós temos que fazer? E quando a pessoa realmente é um cristão, um servo de Deus, e peca, comete um pecado, ele sente lá na alma, no espírito, ele sente aquele peso, ele sente que alguma coisa está errada, e ele quer consertar, ele já vai consertar, vai pedir perdão para o Senhor Jesus. Se foi com alguém, vai pedir perdão para a pessoa. Por quê? Porque o cristão, aquele que nasceu de novo, ele não quer viver na prática do pecado. Por isso que nós devemos sempre pedir perdão, tá? Agora, achar que nós vamos conseguir guardar todos os mandamentos, vamos viver uma vida aqui exemplar, 100%, e nunca vamos pecar na vida, isso é uma grande mentira, irmãos. Isso é uma grande mentira. E se alguém ensinou isso para você, que você, depois que você se converteu, nunca mais você vai pecar, então você aprendeu errado. Porque nós pecamos, mas tem uma coisa, nós já somos salvos em Cristo Jesus. Então nós somos libertos, somos salvos, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Em 1 João 9 está escrito, se confessares os vossos pecados, né? O Senhor Jesus, ele tanto vai perdoar nossos pecados e nos purificar de todas as injustiças. Então nós devemos confessar, porque o sangue de Jesus nos purifica. Aqui no caso, que nós estaremos agora entrando no ensinamento do Novo Testamento. Então aqui, ó, os judeus colocaram uma sobrecarga rigorosa, uma carga rigorosa em relação ao sábado, que Deus não tinha ordenado. Deus não tinha ordenado. Por isso, Jesus Cristo nos repreendeu, citando o caso de Davi. Então, os judeus, ali, numa ocasião em que o Senhor Jesus estava discipulando, né, os apóstolos, estavam ensinando os apóstolos, porque o Senhor Jesus, ele ensinava não somente na teoria, mas ele colocava em prática. Ele ensinava na teoria e na prática, andando junto com eles e mostrando para eles como que deveriam fazer. Então, nessa ocasião, aqui em Marcos, capítulo 2, do versículo 23 ao 28, eu vou ler aqui para os irmãos entenderem. E aconteceu que, passando ele no sábado pelas searas, o Senhor Jesus estava passando pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. Então, eles estavam na seara, tinha bastante espigas, os discípulos começaram a colher. Era sábado, olha só, um dia de sábado. E os fariseus lhe disseram, vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Aí já começaram a criticar
o Senhor Jesus. Mas ele disse-lhes: nunca lestes o que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que estavam com ele, como entrou na casa de Deus, no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu, olha só, irmãos, e comeu os pães da propiciação, os quais não eram listos comer, senão os sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Então, o Senhor Jesus, ele aproveitou esse momento, né, para ensinar tanto os apóstolos como os judeus. Os judeus, eles estavam ainda presos no Antigo Testamento. Eles não conseguiam enxergar que o Senhor Jesus é o Cristo. Então, eles estavam andando com o Cristo, com o Filho de Deus, eles estavam vendo ali os milagres, o poder de Jesus ali na terra, mas eles não estavam conseguindo enxergar que Jesus já estava ali, a promessa de Deus, de que viria um que morreria por eles, que seria um sacrifício vivo por eles. Eles não conseguiam enxergar que teria essa grande virada. E eles ficavam o quê? Pegando no pé de Jesus: olha, Senhor, olha, hoje é sábado, hoje não pode trabalhar, por que os teus discípulos fazem isso? Aí que Jesus Cristo citou esse exemplo de Davi. O rei Davi era um sábado, mas ele pegou lá, ele estava com fome, aqueles que estavam com eles também estavam com fome, mesmo no sábado eles foram lá, pegaram o pão, foram lá, comeram o pão, e não ficaram descansando. Eles tiveram esse esforço de ir lá pegar o pão, de analisar o pão, trazer o pão, comer o pão. Ou seja, no sábado era simplesmente, no ensinamento dos judeus, era para eles ficar em adoração a Deus, sem fazer nenhum esforço. Não tinha que se locomover. Se você andasse 1 metro, você estava fazendo esforço, não era para andar nada. Onde você estava, você tinha que fazer um método ali, um sistema, onde você estava, ali perto mesmo, você se alimentava e você ficava parado ali o dia todo. Você não poderia andar, fazer esforço. Esses eram os ensinamentos dos fariseus. Os fariseus, eles colocavam carga pesada no meio, até mesmo de leis que Deus não colocava. Então, os fariseus ensinavam coisas, eles pegavam a palavra de Deus no Antigo Testamento e colocavam peso, uma coisa além do que Deus não ensinou. Então, mas mesmo assim, o Senhor Jesus deu esse exemplo de Davi, mostrando que não. Se você realmente está passando por uma luta, uma necessidade, independente se é sábado ou não, você pode sim fazer. E aqui nós vamos ver outros exemplos, né? Estaremos vendo outros exemplos. Outra coisa também importante, eu vou até voltar aqui, irmãos, que é algo assim, importante a gente ver, aqui nesse texto que eu não falei, aqui no versículo 27, fala que o sábado ele foi feito por causa do homem, tá? E não ao contrário. Então, o sábado ele foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Ou seja, Deus ele fez o sábado para a gente, no caso ali, como Deus descansou no 7º dia, além de ter feito algumas tarefas, algumas coisas que Deus criou, e deixou esse mandamento para os judeus. Então, o sábado quer dizer o dia de descanso ali no caso dos judeus, né? E para nós, a gente vai ver que começou a fazer uma mudança, o Senhor Jesus começou a fazer uma mudança do sábado para o domingo. Então, começou a ter uma mudança, por quê? Porque o Senhor Jesus estava, na verdade, tirando esse peso de que as pessoas tinham que realmente viver guardando o sábado de uma forma pesada, como os fariseus estavam ensinando. Então, já estava tendo uma grande mudança aí, tá? E sem contar que no versículo 28, assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, ele é Senhor do sábado. Ele é Senhor de todos os dias. O Senhor Jesus, no sábado, ele não ficou parado, ele não deixou de fazer milagres, ele não deixou de ensinar porque era sábado. Ele ia na sinagoga, ele ia nas casas, ele ensinava, ele fazia milagre.
Por quê? Porque ele é o Senhor do sábado. Este é o exemplo que nós temos do próprio Senhor Jesus. Nós temos que seguir a Jesus em tudo que ele é, em tudo que ele faz. Se o Senhor Jesus, ele fez também o trabalho de ensinamento, de milagres, de discipulado, no sábado, então ele deixou isso como exemplo e nós podemos também usar, não só o sábado, o domingo, todos os dias, em adoração a Deus. Agora sim, estaremos lendo aqui 2.1. O fanatismo dos fariseus era tão grande que uma boa ação não poderia ser praticada no sábado. Olha só como que era o fanatismo. Jesus cura um homem com a mão mirrada no sábado. Ali em Lucas capítulo 6, do versículo 6 a 11, estarei lendo aqui para os irmãos, para todos. E aconteceu também no outro sábado, já é no outro dia, um outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Então o Senhor Jesus estava lá fazendo ensinamento. Tinha uma pessoa com a mão um pouco mirrada, um defeito, alguma atrofia na mão. E os escribas e fariseus observavam se o curaria no sábado. Então eles já estavam de olho em Jesus para ver se o Senhor Jesus ia curar aquele homem no sábado. Para acharem de que acusar. Mas ele bem conhecia os pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé aqui no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Olha só a pergunta que o Senhor Jesus deixou no ar para eles: se era lícito fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez. E a mão lhes foi restituída, sã como a outra. E ficaram cheios de furor. E uns com os outros conferenciavam sobre o que Jesus fizera. Ou seja, os fariseus, eles ficaram cheios de furor. Porque, na verdade, os fariseus não queriam que o Senhor Jesus curasse aquele homem no sábado. Por quê? Porque eles idolatravam. Para eles era mais importante o sábado do que o homem. Olha só. E sendo que para Jesus é muito mais importante o relacionamento, a cura, o ensinamento, fazer a pessoa aprender que ele precisa seguir um caminho com Deus, ser um adorador de Deus, do que o sábado. Porque, na verdade, o sábado ele foi feito para o homem viver, para o homem fazer as coisas, para o homem adorar a Deus. Então, nós temos que entender que o Senhor Jesus, ele foi quebrando essa idolatria, ele foi quebrando essa forma de prática que os judeus, os fariseus tinham em relação ao sábado. Eles colocavam o sábado acima do ser humano, acima das necessidades humanas. E o Senhor Jesus, ele foi tirando isso aos poucos e fazendo com que os discípulos não se agarrassem a esse tipo de ensinamento. Aqui, Jesus pergunta aos fariseus se é lícito curar no sábado. Olha só, Lucas, capítulo 14, do versículo 1 ao 6. Eu vou ler aqui para todos. Aconteceu no sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. Eis que estavam ali diante dele um certo homem hidrópico. O que é hidrópico, irmãos? É uma doença de acúmulo anormal de líquido no tecido do corpo, causando inchaço. Às vezes é na perna, às vezes é no braço. Então, é uma doença que causa algum tipo de inchaço. Então, o Senhor Jesus percebeu e já tomou logo as atitudes de fazer a cura. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Então, o Senhor Jesus, ele estava fazendo com que eles respondessem. Por quê? Porque Jesus queria libertar eles desse peso. Eles, porém, calaram-se, e tomando, o curou e despediu. Jesus pegou aquele homem que estava com aquela doença, curou o homem e despediu. E disse: qual será de vós o que, caindo num poço em dia de sábado, um jumento ou um boi, e não tire logo?
E nada eles podiam replicar sobre isso. Ou seja, o Senhor Jesus, além de curar aquele homem, ainda perguntou para os fariseus: se um boi de vocês, um animal de vocês, até mesmo um filho de vocês, alguém querido de vocês, cai dentro de um poço, vocês vão olhar e vão deixar ele morrer, vai deixar ele morrer ali? Não vai fazer nada? O Senhor Jesus estava ensinando para eles que o jeito deles observar o sábado estava totalmente errado. O sábado era simplesmente um dia de descanso para eles, um dia de adoração. Não era um dia de se apegar ao dia, não, era para se apegar a Deus. E até mesmo nesse dia, se acontecesse de alguém estar precisando de alguma coisa, eles tinham que fazer alguma coisa para o bem do próximo. Mas eles não, eles achavam que poderia deixar morrer do que desobedecer a lei de guardar o sábado. Eles acham que o fato de eles fazerem algum esforço no sábado, eles estariam pecando mais do que ajudar alguém. Então, Jesus começou a quebrar tudo isso e explicando para os discípulos, para os apóstolos, ó, não façam do jeito que os fariseus fazem. Pode ser sábado, pode ser o dia que for. Pode fazer milagre, pode atender alguém, pode ajudar as pessoas. Não fica preso a esse tipo de ensinamento a qual Moisés não deixou para eles fazerem. Simplesmente era para guardar o sábado, ter um dia de descanso, mas havendo uma necessidade para alguém, não tinha como deixar de ajudar as pessoas, porque Deus é amor, e Deus realmente veio para nos ajudar, e nós devemos ajudar também qualquer pessoa, em qualquer dia, em qualquer hora. Continuando aqui, 2.2, o primeiro dia da semana. Então, a gente vai analisar agora a mudança entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, Deus deu, a gente leu lá nos 10 mandamentos, que tinha que guardar o sábado. No Novo Testamento, o Senhor Jesus, ele já foi tirando essa prática de guardar o sábado. Tanto é que ele mesmo foi fazendo trabalho, ele foi mostrando com a vida dele, tanto com a parte teórica e a prática, ele foi mostrando através dos ensinamentos dele e fazendo milagres, que não tinha necessidade de ficar guardando o sábado. Se não fosse assim, o Senhor Jesus não ia fazer nada no sábado, ele ia ficar quieto, parado, ia ficar ali parado. Mas não, até mesmo no sábado ele saiu para ensinar, para fazer milagres, para fazer tudo aquilo que realmente o Pai ordenou que ele fizesse. Então, o Senhor Jesus, ele adorou a Deus em todos os dias. Todos os dias foram dias de adoração a Deus e obediência. A Organização Internacional de Padronização, olha só, ele decidiu que a segunda-feira é o primeiro dia da semana. Então, essa organização internacional não serve só para um país, serve para todos os países. Então, em 2004, teve essa lei, esse decreto, que o primeiro dia da semana é a segunda-feira. E eu fui procurar um estudo, olha só que interessante, fui procurar um estudo sobre a guarda no sábado, sobre o primeiro dia da semana, e eu acabei lendo, num desses estudos, como nós somos nosso país se originou dos portugueses, né? Os portugueses que vieram aqui começaram todo esse trabalho. Então, lá em Portugal, eles tinham, no início também da colonização portuguesa, eles tinham lá um dia que era um dia de fazer feira, um dia de descanso para eles, era o domingo. Então, já tinha o domingo como um dia de descanso, onde eles faziam feiras, e nessa feira eles vendiam várias coisas, E tudo aquilo que sobrava, eles deixavam para o outro dia. Aí vendia mais barato, era sobra. O que sobrou fica no outro dia. Aí as pessoas que não conseguiam ir no domingo, para poder fazer os comércios, aí eles tinham o outro dia para poder fazer, mas era mais barato, aí ficava assim, mas eu não consegui comprar nem vender nesse primeiro dia. E agora? Então você vem na segunda-feira. Então nessa primeira feira, que é no domingo, chamado de feira,
Então, eles não podiam comprar e vender. Então, você vem na segunda-feira. Qual que é a segunda-feira? O próximo dia vai ter feira de novo. Então, ficou a segunda-feira, e ficou sexta, sábado, domingo, e ficou indo para todos os dias. E assim ficou domingo, aí ficou segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. E o sábado continua sendo chamado sábado, biblicamente, né, para continuar o nome de sábado, e entrou o domingo no lugar. O domingo é o dia da ressurreição. O Senhor Jesus, ele morreu na sexta, ficou no túmulo no sábado, e no domingo ele ressuscitou. Então, nós temos aqui o domingo como o dia da ressurreição, o nosso dia específico que a gente guarda, mas, na verdade, a gente aprende com o Senhor Jesus que temos que guardar todos os dias. Simplesmente mudou, né? Por causa da ressurreição de Jesus, que foi o dia da ressurreição, e a gente começou a guardar os dias, nosso dia é o domingo. Aqui em Marcos, capítulo 20, versículo 7, está escrito: e no primeiro dia da semana, ajuntando seus discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Ou seja, aqui nesse dia, está falando aqui, está deixando claro que é o primeiro dia da semana. Então, o primeiro dia da semana, para os apóstolos, aqui no ensinamento do Novo Testamento, o primeiro dia da semana é o dia da ressurreição, é o dia que o Senhor Jesus ressuscitou. Então, nesse dia, é o dia que toda a igreja cristã guarda, para quê? Para fazer os cultos, para vir estar em comunhão todos juntos. E a gente vê também em Atos capítulo 2, versículo 42, que os apóstolos, quando eles se reuniam ali no começo da igreja primitiva, eles se reuniam todos os dias para adorar a Deus, o partir do pão, a adoração, o louvor. Eles se reuniam tanto nos templos como nas casas. Então, o ensinamento que o Senhor Jesus deixa para nós, que existe o primeiro dia, que é o dia da semana, que é o domingo, o dia da ressurreição, mas a nossa comunhão, a nossa adoração, independe de dia. Nós devemos adorar a Deus e colocar em prática todos os dias. Apenas nós temos que colocar no nosso conhecimento que o primeiro dia da semana é o domingo, é o dia da ressurreição, a qual é o dia, a gente também coloca em prática, tomar a ceia, né, a ceia do Senhor, a gente acaba usando esse dia. E a Bíblia também não fala que nós temos que tomar a ceia somente no domingo. Nós podemos tomar a ceia na quarta, na segunda, na terça. É que é um costume que a igreja colocou de que a gente toma a ceia no domingo, mas, na verdade, não pode tomar ceia qualquer dia. Né, um dia por semana, tem gente que toma cada 2 meses, mas quando não pode é deixar de tomar ceia. Nós que somos cristãos, nós precisamos de tomar ceia porque nós estamos lembrando, né, em memória, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é importante. Quem é cristão precisa tomar ceia, tá? Outra coisa que é importante também, que nós estaremos vendo aqui agora, para os cristãos, o primeiro dia da semana, então, é o domingo. Citarei alguns fatos que levam os cristãos a guardar o domingo. Então, agora eu vou colocar aqui alguns fatos que realmente, biblicamente falando, porque o que a gente fala, a gente tem que mostrar na Bíblia, né? Que nós devemos realmente entender que é o domingo. Olha só. Aqui em João, capítulo 20, o versículo 1, o versículo 9, e o versículo 10 e o versículo 19, eu vou abrir aqui a minha Bíblia, irmãos, aqui em João capítulo 20, porque esse texto eu não deixei marcado aí, mas estou com a minha Bíblia aqui na mão. Jesus Cristo ressuscitou no domingo, primeiro dia da semana. Então, para quem ainda não tem esse conhecimento, vou ler aqui na Bíblia, que é para você ter esse conhecimento de acordo com a palavra de Deus. Tá? Porque às vezes a pessoa ela vai ouvir o ensinamento que nós estamos dando, e ele não tem esse conhecimento. Então está escrito assim, ó, o versículo 1. No primeiro dia da semana, que é o domingo, né? Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Ou seja, a gente sabe no contexto que um anjo tirou a pedra, o Senhor Jesus ressuscitou nesse dia.
O versículo 9 está escrito: pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Então, eles ainda estavam um pouco obscuro para eles. Eles sabiam, eles tinham fé, mas ainda estava um pouco obscuro que o Senhor Jesus ressuscitaria naquele dia. Mas mesmo assim elas foram lá para ver. E aí começou a vir a luz, né? O entendimento que o Senhor Jesus ressuscitaria nesse dia. No versículo 10 está escrito: e voltaram os discípulos outra vez para casa. Olha só o versículo 19. Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro da semana, que no caso é o domingo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Ou seja, nesse primeiro dia da semana, que é o domingo, o Senhor Jesus ressuscitou. Ali onde os discípulos estavam reunidos, o Senhor Jesus se colocou no meio deles, já ressuscitado, e falou: paz esteja convosco. Ou seja, esse dia ficou o dia marcado como o primeiro dia da semana, que é o domingo da ressurreição, o primeiro dia onde eles puderam entender que agora sim nós temos a autoridade vinda de Deus, porque o nosso Senhor Jesus, ele ressuscitou, mesmo porque se o Senhor Jesus não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé. Se ele não tivesse ressuscitado entre os mortos, não tivesse aparecido com o corpo glorificado para os discípulos e para todos aqueles que viram posteriormente, a nossa fé seria em vão. Então, onde a nossa fé era morta. Mas não, o Senhor Jesus, ele ressuscitou nesse dia, se apresentou nesse dia, e hoje nós temos aí esse grande decreto, esse grande mandamento, essa grande verdade, que o Senhor Jesus, ele é Deus, ele é o Filho de Deus, e tudo que ele falou se cumpriu, e a volta dele vai se cumprir também, e nós estamos esperando esse dia do Senhor, a volta de Jesus. Os primeiros cristãos se reuniram para a ceia no domingo, primeiro dia da semana. Em Atos capítulo 20, versículo 7, no primeiro dia da semana, né, que foi o que o Senhor Jesus até ensinou, quando ele partiu o pão, a ceia, que era o dia da Páscoa, no primeiro dia ele fez o ensinamento para poder fazer a prática da ceia. Aqui no caso, o primeiro dia da semana é o domingo. Em Atos capítulo 20, versículo 27, está escrito: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Aqui é um caso que o apóstolo Paulo ele ficou falando a noite inteira, ensinando. Teve um caso que uma pessoa acabou caindo da janela. Paulo ficou falando bastante, explicando. Depois a pessoa acabou morrendo. Paulo foi lá e ressuscitou a pessoa. Então foram várias coisas acontecendo aqui, né? O que aconteceu aqui? Primeiro dia da semana, no versículo 7, pelo que? O partido do pão. Então, não, nesse caso aqui, irmãos, acontece, me perdoa que eu estou misturando um texto com o outro. Nesse dia não foi o dia que Paulo falou bastante, a pessoa caiu da janela, não. Nesse dia ele falou bastante, isso mesmo. Eu estou até me confundindo aqui, me perdoa, tá? Foi esse dia mesmo que a pessoa caiu e o Paulo ressuscitou a pessoa. Mas daí, logo depois, ele foi para a viagem missionária. Mas o contexto que a gente quer aprender é o seguinte: nesse primeiro dia da semana, é o domingo, onde eles partiram o pão, que era ceia. Tá bom? Vamos continuar aqui. Havia recolhimento de ofertas no domingo, primeiro dia da semana. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. Então, aqui em 1 Coríntios, capítulo 16, o versículo 1 e o versículo 2, está escrito: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que, senão,
façam coletas quando eu for. Aqui, Paulo estava ensinando também, a parte das coletas deles, né, os dízimos, as ofertas, eles faziam também no primeiro dia da semana, que era o domingo. Além de fazer a ceia, faziam também as ofertas. Tá? E o último versículo que nós estaremos lendo, o domingo, primeiro dia da semana, ficou sendo chamado o dia do Senhor. Está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Está escrito: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Aqui no caso, João, né, na ilha de Patmos, João já estava idoso, apóstolo, recebendo todas as informações do Espírito Santo para poder relatar, escrever no Novo Testamento a respeito das profecias apocalípticas, no final dos tempos. Então, ele deixou claro esse versículo aqui, que o domingo, o primeiro dia da semana, ficou sendo chamado o dia do Senhor. Achei o Espírito no dia do Senhor. Então, aqui o dia do Senhor é o primeiro dia da semana, que é o dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E nós, como cristãos, nós temos esse temor, né? O temor de guardar o domingo, que é o dia da ressurreição, como o primeiro dia da semana, como a Bíblia ensina, né? A gente acabou vendo aqui vários versículos, que o domingo é o primeiro dia da semana, que é o dia da ressurreição, e só que nós não ficamos presos a isso, irmãos. Nós não colocamos em prática como eles faziam lá no Antigo Testamento, que eles achavam que o sábado ele estava acima de qualquer coisa, acima de fazer o bem para o próximo. Não, isso era um peso que os fariseus ensinavam. Mas o dia, Deus colocou o dia para nós, o dia da ressurreição, que é o domingo, não para a gente ficar idolatrando esse dia. Vou idolatrar o dia do domingo da ressurreição, então nesse dia eu vou viver uma vida só de não fazer nada, ficar só jejuando, orando e meditando, nada disso, irmãos. Você adora a Deus fazendo as coisas. Você adora a Deus trabalhando, você adora a Deus cozinhando, você adora a Deus em comunhão, você adora a Deus passeando, você adora a Deus viajando. É claro que tem aquele momento certo que você tem que parar. Tem um momento certo que você tem que parar para você ter uma meditação, para você ler a palavra, para você rever a sua vida, como é que está a sua vida com Deus, para você buscar em Deus os seus dons espirituais, seus talentos. Você tem que ter aquele momento certo para ver se realmente Deus está se agradando dos seus comportamentos, dos seus pensamentos. Então, você tem que ter esse momento certo e ter a consciência de saber que o Senhor Jesus ele ressuscitou sim. Teve um dia que ele ressuscitou, teve o domingo. Glória a Deus. Então, tem igreja que nem faz culto no domingo. Tem igreja que faz culto na segunda, na terça, na quinta, não faz nem no domingo. Agora, por causa disso, eles estão pecando? Não. Cada um faz o culto no dia que quiser. O que não pode mudar é o ensinamento que o Senhor Jesus deixou, que é um fato, que ele ressuscitou no domingo. Então, o domingo é o dia realmente o dia do Senhor. Isso nós não podemos mudar, nós devemos ter no nosso coração, que é bíblico, né? Mas não podemos colocar julgo, peso em nossas vidas e nem na vida dos outros, achando que ou sábado ou domingo é o dia que nós devemos fazer tudo para Deus, nos outros dias relaxar. Agora os outros dias eu vou relaxar, porque o domingo eu já fiz de tudo que Deus queria, pronto, agora os outros domingos eu relaxo. Nos outros dias eu relaxo, não. Todos os dias são iguais, nós devemos viver na mesma intensidade de adoração, de domingo a domingo. É assim que Deus quer que nós vivamos. Tá bom, irmãos? Conclusão, estamos concluindo, né? Vamos seguir o exemplo do nosso mestre, que é Jesus Cristo, começando no domingo, o dia da ressurreição, para congregarmos juntos, ler a Bíblia, orar uns pelos outros, e, em comunhão e adoração. Então, no domingo, que é o dia da ressurreição, você já tem na sua mente, no seu coração, que você já levanta, já vai orar, já se prepara, vem no culto, participa.
Ah, mas se o culto que eu vou não é no domingo, na segunda, não tem problema, vai na segunda. Mas não pode esquecer, o dia da ressurreição, o primeiro dia do Senhor, é o domingo. Não devemos ficar presos a guardar o sábado. Na verdade, nós temos que guardar todos os dias para Deus. Todos os dias é dia de adoração. Tá? Então, é isso que a Bíblia ensina, os ensinamentos que teve no Antigo Testamento, para os israelitas, os judeus. O Senhor Jesus ele veio, cumpriu toda a lei, e ele mesmo colocou em prática adorar a Deus no sábado, fazer milagres, ensinar, discipular. Ele fez tudo no sábado também. Ele não fez só no sábado, ele fez todos os dias. Então, nós devemos seguir o exemplo de Jesus e adorar a Deus em todas as tarefas, todos os dias. Amém? Deus abençoe a todos. Nós estamos terminando aqui a aula. Eu agradeço pela presença de todos, né, que estiveram aqui participando. Deus abençoe e os guarde em nome de Jesus.